apresentar. Nós, nessa tarde, temos a presença do nosso querido irmão Marco Aurélio, o autor do livro Ouse Crer. Então, após a mensagem musical, ele já terá a palavra. Jesus realizar o trabalho para o qual seu Pai o enviou. Ele veio para curar, ele veio perdoar, veio entre nós brilhar sua luz. Tão sozinho ele vai, sem saber se vai achar lugar pra dormir. Ele segue pela fé, ele segue por amor, segue para dar conforto e paz. Procura corações tristes sem esperança, uma nova vida uma vida por amor. Foi aqui meu mestre viveu. Uma vida por amor. Foi o exemplo que ele nos deixou. Jesus realizar o trabalho para o qual seu Pai o enviou. Ele veio nos mostrar a melhor maneira de viver, a maneira de servir a Deus. Veio aqui nos transmitir uma mensagem de esperança e salvação. Veio nos oferecer vida eterna lá do céu, onde dor não mais existirá. Não quiseram recebê-lo, rejeitado foi, mesmo assim muitas vidas transformou. Uma vida por amor. Foi aqui meu mestre viveu. Uma vida por amor. Foi o exemplo que ele nos deixou. Uma vida por amor. Foi aqui meu mestre viveu. Uma vida por amor. Uma vida por amor. Foi aqui meu mestre viveu. Uma vida por amor.
Boa tarde. Uma tarde nostálgica para mim, né? Cantei com a Aline no grupo Brisa faz uns meses, né, Aline? E a gente gravou um CD chamado Uma Vida por Amor. Foi super nostálgico estar aqui, ouvindo a Aline cantar e ouvindo essa música e reencontrando essa igreja. Vocês não devem lembrar de mim. Eu fiz uma semana de oração jovem aqui, quando o pastor era o Jetro Ortega, faz uns aninhos, né? Eu tinha um pouco mais de cabelo, um pouco menos de quilos. E muito legal estar aqui de volta, muito gostoso estar reencontrando vocês e percebendo que essa igreja está mais chique desde que eu a vi da última vez. Está muito mais bonita, ela ganhou um banho de loja. Está muito bonita, mas eu também fiquei mais chique, né, nesse período aí. Vocês sabem que a Casa Publicadora publicou o meu livro, Ouse Crer. E acho que ele é que deu ensejo a esse convite. Muito obrigado pelo convite para estar falando com vocês. Para mim foi uma baita realização ter esse livro publicado, ainda mais pela casa, né, que a gente sabe que é tão seletiva. E tem o velho ditado, né, que para um homem ser realizado ele tem que plantar uma árvore, ter um filho e publicar um livro, né, escrever um livro. E eu, para garantir que minha vida ia ter sentido, eu tive logo 4 filhos e plantei um monte de árvore lá em casa e agora publiquei o livro também. Mas eu percebi que esse ditado está errado. Ter um livro publicado não ajuda ninguém a ser uma pessoa realizada. Se o livro for lido, aí sim. Então, moral da história. Eu gostaria hoje de fazer uma introduçãozinha sobre os temas que a gente trata nesse livro para ver se eu estimulo vocês a ler. Aí sim eu vou ser um cara realizado e posso dizer que cheguei lá. Ok? A pergunta básica, então... A pergunta que meio que dá o pontapé inicial nesse livro é: do que eu preciso? Do que você precisa? É uma pergunta meio complicada de fazer no século XXI, porque a mentalidade pós-moderna é: eu não preciso de nada, eu tenho tudo, né? Agora, se você, como eu, reconhece que você sente falta de alguma coisa, que coisa seria essa? Será que essa seria uma coisa universal? Aqui em Lucas 18, a gente tem uma história bastante conhecida. A partir do verso 18, diz assim: certa vez, um líder religioso judeu fez-lhe esta pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Perguntou-lhe Jesus. Só Deus é verdadeiramente bom, ninguém mais. Mas quanto à sua pergunta, você conhece os mandamentos que dizem: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe? O homem respondeu: eu tenho obedecido a cada uma dessas leis desde minha infância. Ao ouvir isso, disse Jesus: há uma coisa ainda que lhe falta. Venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Mas quando o homem ouviu isso, foi-se embora triste, porque era muito rico. Esse texto aqui tem uma frase-chave. Qual que é a frase-chave desse texto? Bom, vamos primeiro enunciar as coisas que a gente sabe sobre esse sujeito. A gente não sabe nem o nome dele, né? A gente sabe que ele era jovem. Aqui em Lucas acho que não fala isso, mas em Mateus e Marcos diz que era um jovem. Um cara novo ainda. Então, artrite, reumatose, essas coisas que eu já estou começando a experimentar, ele não tinha. Outra coisa que a gente sabe, ele era o quê? Rico. Outra característica que eu não tenho. Então, ele estava com tudo bem ali. Ele era jovem, ele era rico e mais, a gente sabe mais coisas a respeito dele. A gente sabe que ele era um cara preocupado com as coisas espirituais. Ele era jovem, ele era rico, tinha tudo para não estar nem aí com vida eterna e tralalá, mas ele estava preocupado. Ele era religioso, era uma pessoa profundamente religiosa, espiritualizada. Tanto que ele chegou para Jesus falando: meu Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E a primeira resposta que ele teve de Jesus foi bem na linha do que ele queria ouvir. Você tem que seguir os mandamentos. Honrar o pai e a mãe, não matar, não adulterar.
Yes, então beleza, então esse é o caminho, eu estou dentro. Então, sossegado. E aí vem a frase-chave do texto. Qual que é a frase-chave do texto? Uma coisa lhe falta. Já pensou você ser uma pessoa apontada pelos outros como uma referência? Olha aquele cara que é jovem, é rico e é todo espiritual, é todo religioso. Não é fantástico? Esse cara, eu quero ser igual a ele. Só que aí esse cara, que é o bambambam, chega na frente de Jesus Cristo, Jesus olha nos olhos dele e fala, uma coisa te falta. Já pensou ouvir isso de Jesus? Uma coisa te falta? Uma coisinha essencial. Então, a pergunta é a seguinte, qual é a coisa que faltava para o jovem rico? Se ele era um cara que guardava a lei de Deus, que era espiritualizado, o que lhe faltava? Pior do que isso, o que é essa coisa que faltava para ele, que para ele conseguir, ele precisava vender tudo que tem, tudo que ele tinha, e dar para os pobres? Exatamente. O que ele precisava ter? Eu acho que para a gente responder direito essa pergunta, a gente precisa ver um outro cara que está na Bíblia, que a gente encontra lá no livro de Jó, capítulo 1, verso 1. O nosso amigo Jó, tal como a Bíblia o descreve. Deixa eu explicar para vocês por que eu pulei do jovem rico para Jó. Diz assim, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era homem íntegro e justo, pois temia a Deus e se esforçava para não praticar o mal. Diz que Jó tinha uma família grande, com 7 filhos e 3 filhas. Além disso, era muito rico, pois tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos e um grande número de empregados. Ele era o homem mais rico e poderoso de todo o Oriente. O que a gente sabe sobre esse cara? Também era rico igual o outro. Ele tinha uma família grande, mas ele era íntegro, ele era reto, ele temia a Deus e ele se desviava do mal. Ele fazia de tudo, como diz aqui na Bíblia Viva, ele fazia de tudo para se afastar do mal, para não praticar o mal. Depois começa a falar aqui no texto que os filhos dele costumavam fazer festas e que Jó fazia sacrifícios e orava pelos filhos dele, beleza. Aí, de repente, se isso aqui fosse um filme, é como se a câmera estivesse olhando para Jó, para a gente conhecer o personagem principal, mas daqui a pouco a câmera começa a se deslocar e vai para o céu, e tem uma coisa super rara na Bíblia, que a gente vê alguma coisa que acontece no céu, e não aqui, na nossa realidade. E no céu, a gente vai encontrar Deus fazendo uma convocação e chamando os representantes de todos os planetas que ele tinha criado. Olha lá. Verso 6. Em certa ocasião, quando os anjos se reuniram na presença do Senhor, Satanás estava entre eles. E o Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, estive rodeando a terra e passeando por ela. Moral da história. Quando Deus chamou todos os representantes dos mundos, quem apareceu para representar a terra? Satanás. O tinhoso, coisa ruim. Quem votou nele aí? Não fui eu, hein? Mas aí, votaram nele e ele foi lá como nosso representante. E aí, o que Deus fala para ele? Você observou bem o meu servo Jó? Não há nenhum homem igual a ele em toda a terra. Ele é íntegro, ele é correto, ele é temente a Deus, ele é cuidadoso para não cometer mal algum. Olha a diferença desse sujeito para o jovem rico. Para o jovem rico, Deus olha e fala, uma coisa te falta. Em relação a Jó, ele olha para Satanás e fala, você viu Jó? Não tem ninguém igual a ele é íntegro, ele é reto, ele me teme e ele se desvia do mal. Que coisa fantástica. Acho que vocês vão concordar comigo então, que aquilo que faltava ao jovem rico, Jó tinha. E Jó tinha uma coisa, de modo que não lhe faltava nada, a ponto de ele ser apontado por Deus na frente da Assembleia Universal, de todos os representantes de todos os planetas criados, ele aponta para Jó e fala, você viu Jó? Ele é íntegro, ele é reto, ele me teme e ele se desvia do mal. O que é que será que Jó tinha que o jovem rico não tinha? Se a gente conseguir descobrir que elemento é esse, a gente vai saber o que buscar nessa vida.
Qual é o elemento que a gente tem que procurar? No que a gente tem que investir o nosso tempo, nossos talentos, nossos esforços para alcançar? E a gente vai entender melhor as coisas que acontecem na nossa vida, no nosso caminho por aí. Irmãos, nessa pergunta, você viu Jó? Não há ninguém na terra como ele, porque ele é reto, ele é íntegro. Nessa pergunta, a gente vê os ecos de uma controvérsia antiga entre Deus e Satanás. Não fica explicado no texto, mas por alguma razão, o fato de haver um homem na terra que fosse íntegro, que fosse reto, que temesse a Deus e que se desviasse do mal, era algo que deixava Satanás fulo da vida. Não é isso? Está vendo, Jó? Satanás, está vendo? Tem lá Jó, ele é daquele jeito. A gente infere, então, que lá na rebelião, quando Satanás se rebelou contra Deus, ele levantou algumas dúvidas, algumas questões, e uma delas foi essa: não dá para um ser humano ser íntegro, não dá para um ser humano ser reto, temente a Deus, que se desvia do mal. É impossível. Deus não respondeu nada, ele falou, não, vamos ver quem tem razão ou não. E nesse momento, no meio da história do mundo, ele pega e ele aponta, está vendo? Tem Jó. E a gente vê Satanás gaguejando lá e meio encabulado, e aí ele fala, não, peraí, não pode ter alguém íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Não pode ter, senão eu perco a parada aqui, eu perco a controvérsia. Então, o que ele faz? Ele falou assim, será que Jó não tem razões para temer a Deus? O Senhor deu a ele do bom e do melhor, colocando uma cerca ao redor dele, da sua família e de tudo que ele tem. O Senhor o tem abençoado em tudo o que ele faz, de maneira que os seus bens se multiplicam na terra. Não é sem razão que Jó te obedece. Experimente, porém, tirar todas as riquezas e os bens que o Senhor deu a Jó, e ele vai se revoltar e amaldiçoar o Senhor na sua face. Então Satanás acusou Deus de ser... Como é que é aquele político que ele favorece os da curriola dele? Fisiologista, né? Como é que é? Fisiologia, os apadrinhados dele. Então ele está falando, é lógico, né, que ele é íntegro e reto. Dá tudo certo para ele. Então, Satanás aproveitou aquela questão para botar mais lenha na fogueira das acusações que ele tinha contra Deus. E uma das acusações que ele tinha é que Deus tem os privilegiados dele, Deus tem os queridinhos dele. E para os queridinhos dele dá tudo certo. Aí, é lógico, a pessoa vai temer a Deus, vai ser íntegro, vai ser reto. Então, naquele momento, Deus permite que Satanás faça o que ele bem quiser com Jó, só fala, não mata Jó. Isso você não pode. Você conhece a história. Satanás saiu da presença do Senhor. Pouco tempo depois, quando os filhos e filhas de Jó estavam reunidos num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do filho mais velho, um empregado chegou correndo à casa de Jó e disse, estávamos na fazenda, arando a terra com os bois, enquanto os jumentos pastavam no campo. De repente apareceram os sabeus e os atacaram e os levaram, mataram os empregados à espada. E eu fui o único que sobrou e que escapou e vim correndo trazer a notícia. Enquanto o primeiro empregado ainda estava falando, chegou outro mensageiro trazendo más notícias. Estávamos tomando conta das ovelhas e de repente um fogo vindo do céu caiu em cima de nós e das ovelhas e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. Só eu consegui escapar e vim correndo trazer a notícia. Enquanto o segundo ainda estava falando, chegou correndo um terceiro mensageiro e anunciou, 3 grupos de bandidos caldeus atacaram os empregados que tomavam conta dos camelos. Roubaram os animais, mataram à espada os empregados. Eu consegui escapar para trazer a notícia. Mal esse homem tinha terminado de falar, chegou outro e disse, seus filhos e filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho, comendo e bebendo vinho, quando de repente surgiu uma terrível ventania vinda do deserto. A ventania atingiu os 4 cantos da casa e a derrubou, e todos morreram. Só eu escapei com vida e vim correndo para trazer a notícia. Não é engraçado que às vezes a gente
quebra uma unha, a nossa unha quebra e a gente fala, Deus não gosta de mim, Deus esqueceu de mim, furou o pneu. E a gente já pensa que Deus está perseguindo a gente, né? No trabalho, alguém passa a gente para trás e a gente se descabela, se escandaliza. Se coloca na pele do tal do Jó. Olha só o que aconteceu para ele. Ele está lá. Um dia comum na vida dele. E começa a chegar um por um. Chegou um por um, ele fala, ele não tem nem tempo para falar, peraí, como é que eu vou lidar com essa situação? Já chega o outro. E chega o outro. E o último, então, dá aquele golpe de misericórdia. Todos os teus filhos morreram. Pior dia da história de Jó. Nenhum pai deveria sobreviver ao filho, não é verdade? E ele sobreviveu a 10 filhos que ele tinha. Naquele momento, se a gente apurar o ouvido, a gente vai ouvir aquele tamborzinho batendo, sabe? Parece que o universo inteiro está olhando para Jó. Dependendo de como Jó responder, Satanás ganha. Dependendo de como ele responder, qual for a atitude dele, Deus ganha. Então o universo inteiro está olhando para Jó naquele momento. O tambor está tocando. O que será que vai acontecer? Se a gente continuar lendo o capítulo 2, a gente descobre que Satanás perdeu e perdeu feio. Porque Satanás volta lá e fala, não, peraí, deixa eu ir lá e botar umas feridinhas na pele dele também. Ou seja, ele perdeu. Ele perdeu feio. E qual foi a reação de Jó? Olha só, verso 20. Ao ouvir isso, Jó se levantou cheio de tristeza, rasgou o manto, rapou a cabeça, depois ajoelhou-se, colocou o rosto junto ao chão em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu vou partir. O Senhor me deu, o Senhor tomou de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo no meio de tanto infortúnio, Jó não pecou, nem disse que Deus era culpado de coisa alguma. Irmãos, a teologia de Jó não era a melhor que existe no mundo. Quando aconteceu aquilo tudo para ele, ele falou, quem fez isso foi Deus. Não foi isso que ele falou? Deus deu, Deus tomou. Mas o autor da Bíblia fala que em tudo Jó não pecou com a sua boca. Ou seja, isso não era pecado. Ele podia até ter uma teologia errada, e a teologia errada, a doutrina errada, não é pecado. Pecado seria uma outra atitude qualquer. Agora eu quero convidar você a fazer um exercício mórbido aqui de imaginação. Vamos se colocar na pele de Satanás um pouquinho? Vem comigo. É meio mórbido, né? Mas tudo bem. Você agora é Satanás. O capiroto aí, o coisa ruim. Você, por alguma razão que a gente não sabe muito bem, não vem ao caso, você está vendo um sujeito que é íntegro, que é reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. E você não quer que esse sujeito seja íntegro, seja reto, teme a Deus e se desvia do mal. Você quer fazer esse cara parar de ser reto, parar de ser justo, parar de temer a Deus. Você é Satanás, o que você faz, hein? Qual é o método que você emprega? Eu fico pensando aqui, peraí, se eu fosse Satanás e fosse muito importante para mim fazer Jó deixar de ser íntegro e reto, eu ia botar alguma tentação daquelas bem sensacionais na frente dele. Imagina, a mulher dele viaja para conhecer, para visitar a sogra dele, e aí ele fica sozinho, e ele está lá no bem bom, e de repente uma caravana de odaliscas lá do Oriente Médio está passando pela frente da casa dele e quebra a roda da carroça delas, e ele tem que, num gesto de hospitalidade, né, botar todas aquelas odaliscas lindas e maravilhosas e perfumadas para dentro de casa. É uma boa estratégia, né? Outra estratégia, sei lá, chegar, fazer todo mundo ali da região de Jó encher a bola dele, falar, Jó, você é demais, cara, você é o bambambam, você é sensacional, você é o cara que a gente quer que seja nosso rei. E aí, imagina a tentação de se tornar rei dos outros, né? E aí
dar aquela tentada para ele proteger um e de prejudicar o outro, né? Os da oposição, os da situação. Eu não sei, eu tentaria fazer Jó transgredir algum dos 10 mandamentos. É ou não é? Como é que uma pessoa deixa de ser íntegra e reta? Quando ela descumpre os mandamentos, não é verdade? Satanás não tentou fazer nada disso. Satanás não tentou Jó a pecar. Se simplesmente Jó tivesse acolhido o conselho da mulher dele, amaldiçoa a Deus e morre, Satanás tinha ganhado e Deus tinha perdido. Se Jó tivesse amaldiçoado a Deus pela sorte que teve, pelos problemas, pelo sofrimento que ele estava enfrentando, ele teria deixado de ser íntegro, reto, que teme a Deus e que se desvia do mal. Irmãos, o que falta para a gente? Do que você precisa? Qual é aquela coisa que, se Satanás conseguir tirar da nossa vida, ele ganha e Deus perde? Para Satanás fazer Jó deixar de ser um homem íntegro e reto, ele não precisava fazer Jó pecar. Se Jó pecasse, muito melhor. Mas bastava quebrar uma relação de confiança.